Olá, hoje nós vamos estudar mais um conteúdo relacionado ao ensino médio, né, aos estilos literários. Hoje, especificamente, nós vamos estudar sobre o romantismo prosa. Em uma outra aula anterior, né, nós estudamos sobre o romantismo poesia. Então, hoje nós vamos estar estudando, compreendendo, né, vendo quais são os autores do romantismo prosa. Então, vamos lá. A prosa romântica no Brasil. Vamos lá. A prosa romântica que nós falamos aqui é mais especificamente ao romance, né? Ao romance romântico. Então, algumas coisas têm que ficar bem claras, aqui antes de nós começarmos especificamente essa explicação, né? Quando eu falo em romance romântico, eu estou falando no romance como um gênero literário, né? Então, romance romântico, ele surge quando? Ele surge no período do estilo romântico, né? No romantismo do século XIX, no caso, né? Em forma de folhetim, que nós vamos falar daqui a pouco. Tem muitos alunos que confundem, né? Todo romance tem que ser romântico, todo romance tem que ter um caso de amor, uma história de amor. Quando nós falamos em estilo literário, não funciona bem assim, ok? E nós vamos ver essa diferença daqui a pouquinho, né? Inicialmente, a prosa romântica, ela introduziu o romantismo no Brasil. Vocês percebam que romantismo aqui está com letra maiúscula, porque eu me refiro à escola literária, ao estilo literário. Então, tem que ser grafado com letra maiúscula. Embora ainda seguindo os padrões europeus, na linha de romances de Walter Scott e Honoré Balzac, a prosa romântica foi determinante para o estímulo à arte nacional e o sentimento nacional. O que seria esse sentimento nacional? No século XIX, como nós sabemos, o Brasil se tornou independente de Portugal, deixou de ser colônia de Portugal. Então, era necessário criar estímulos para que esse sentimento de nacionalismo existisse aqui no Brasil, né? E a prosa romântica contribuiu em muito para criar esse estímulo, né? Para criar esse sentimento de nacionalismo aqui no Brasil. Tá? Continuando. O folhetim. Então, agora nós vamos ver especificamente sobre o romance romântico, né? A difusão da prosa romântica foi impulsionada pelo folhetim. O que foi o folhetim? Né? No século XIX, né, com o estudo, com o advento do romantismo, né, os romances eles não saíam em forma de livros como nós temos hoje, a Senhora, o Cortiço, Dom Casmurro, não. Eles saíam em encartes dos jornais, semana a semana. Então, por exemplo, o livro Senhora, Romance Senhora, do José de Alencar, ele não saiu prontinho numa editora, não. Tá? Ele saiu como? Ele saiu um capítulo por semana, pelos jornais. Tá? E o nome desse formato era folhetim. Então, os folhetins eram capítulos de romances de periodicidade semanal publicados em jornais, né? E por meio deles o romance se tornou popular e o sentimento de democracia aflorado no país, no caso Brasil, foi alastrado. Ou seja, esse sentimento de que a literatura estava se democratizando começou a ser alastrado, começou a ser impulsionado na sociedade, né? Porque até então, quem lia os romances ou os livros, ou no caso, os textos literários, era a aristocracia, né? Os mais ricos, os nobres, né? No caso, a classe média ainda não tinha acesso, que é a chamada burguesia, né? Ainda não tinha acesso à literatura, né? Com o folhetim, a literatura passa de bem destinada à aristocracia e ultrapassa a exclusividade da nobreza. Surgem os primeiros consumidores da produção literária e a literatura é expandida ao leitor comum.
E é pelo folhetim, desse formato, que a prosa do romantismo alcança o sucesso que obteve no Brasil. Então, graças ao folhetim, é que mais uma parcela da população começou a ter acesso à literatura, tá? Então, vamos lá. Existe uma divisão na prosa romântica, né? Primeiro, o romance indianista, né? O romance indianista busca valorizar o herói nacional, no caso específico do Brasil, o índio, né? Os românticos, né? Os escritores da prosa romântica do Brasil, eles elegem o índio como herói nacional. Até mesmo porque nós tínhamos que criar esse sentimento nacional. E o que é mais genuíno do que o índio aqui no Brasil, né? Então, são explorados temas como a natureza, o sentimentalismo. O heroísmo é representado pela nobreza de caráter e valentia das personagens, que no caso é o índio. Então, o índio é o herói, né? O principal autor dessa fase da prosa romântica é José de Alencar, só tem ele. Com relação ao romance indianista, somente José de Alencar, né? Seria este um estilo criado por ele, ou seja, ele criou esse estilo de escrever, né, romances relacionados à cultura indígena, ao índio, né, linguagem indígena, e ele criou esse estilo e escreveu, único, né? Alencar escreveu Guarani, Iracema e Ubirajara, no estilo de prosa romântica nacionalista, né? Depois nós vemos que Alencar não escreveu só romance indianista, né? Então vamos lá. Tem também a divisão do romance urbano, né? O romance urbano retrata a pequena burguesia, a ascensão da classe média, né? As relações sociais e morais. São narrativas lentas, descritivas e que falam da ambientação das personagens, principalmente no que se refere ao Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil. Então tem descrição de bailes, de como eram os casamentos naquela época. Então, além do romance urbano ser importante dentro dos estudos literários, ele é também importante como um documento histórico, né? Porque ele retrata a sociedade da época, tá? E os autores? Nós temos o Joaquim Manuel de Macedo com a Moreninha, né? Manuel Antônio de Almeida com Memórias de um Sargento de Milícias, que já é um romance de transição para o realismo, e José de Alencar novamente com 2 romances. Não só esses 2, tem outros, tá? Eu trouxe aqui como indicativo esses 2, Diva e Senhora, tá? Então, romances urbanos retratam especificamente a sociedade brasileira, a sociedade principalmente brasileira carioca do século XIX. E por último, nós temos o romance regionalista, né? Que representa o povo, né, diferente dos nobres da corte, que era o romance urbano, né? Representa o sertanejo, as paisagens e os costumes do sertão. José de Alencar novamente está aqui, né, como representante do romance regionalista com a obra O Sertanejo. E também tem Bernardo Guimarães com a Escrava Isaura e Visconde de Tuné com a Inocência. Então, o nome, né, do romantismo prosa é José de Alencar. Temos os outros escritores também, que são importantíssimos para serem estudados dentro da prosa romântica, mas Alencar é aquele que desbravou, que colocou a cara a tapa para escrever sobre o índio, né, sobre a sociedade carioca urbana, né, do século XIX e sobre a questão regionalista no Brasil também, tá? Então, essa aula de hoje nós vimos sobre o romance prosa, né? Vimos a questão do folhetim, que é extremamente importante vocês alunos lembrarem desse fato aí na prosa romântica, tá? E nós vimos o romance indianista, o romance urbano e o romance regionalista. Até a próxima!